Como começar do absoluto zero na advocacia que regulariza qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil? Querido advogado, querida advogada, primeira saiba. Hoje no Brasil, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, ligado ao Ministério das Cidades, mais de 30 milhões de imóveis no Brasil são irregulares. E o maior problema dessa irregularidade está na falta do principal documento que obrigatoriamente todo imóvel privado tem que ter. É um documento que fica guardado, fica registrado no cartório de registro de imóveis. Sim, é esse documento que tira imóveis urbanos e rurais da, vamos dizer, clandestinidade imobiliária. A maioria dos imóveis urbanos, sim, possuem cadastros lá no prédio da prefeitura, onde mora o município. E o cadastro no prédio da prefeitura, vem o carnê do IPTU, tudo bonitinho para o nome do cliente. É um cadastro que eu repito, administrativo, com uma função de organização urbanística, que possibilita o município cobrar IPTU, taxa de lixo, contribuição de iluminação pública. A maioria dos imóveis urbanos que não existem no cartório de registro de imóveis, lá, vou falar vulgar, cadastrados no cartório de registro de imóveis, registrados no cartório de imóveis, mas existem no prédio da prefeitura. E muitas pessoas confundem, olha, eu tenho o carnê do IPTU no meu nome, tá tudo bem o meu imóvel? Não. Quer ver um exemplo? Tente vender um imóvel que tem carnê de IPTU, que o cliente está pagando em dia, mas não possui matrícula, não possui transcrição no cartório de imóveis. Sabe o que vai acontecer? Banco nenhum financia. Na verdade, essa venda será uma venda de posse, não uma venda de propriedade. Porque para ser proprietário, qual documento tem que existir? Isso, eu ouvi você responder daqui. O documento que tem que existir se chama matrícula. E lembrem, como eu comecei explicando aqui, mais de 30 milhões de imóveis no Brasil, não existe esse documento. É o mesmo que dizer, se o imóvel urbano ou rural não possui matrícula, eu concluo que para o direito imobiliário não existe propriedade para aquele imóvel. Existe no máximo posse. E por isso, aquele imóvel está irregular. Agora, querido advogado, querida advogada, se você já trabalha com direito de família, se você já trabalha com direito sucessório, fazendo inventários e partilhas, eu sei que no decorrer da sua carreira, você já se deparou com uma situação de um casal em divórcio querendo partilhar um imóvel que não está no nome deles, que não tem matrícula. Eu sei também que às vezes você está trabalhando com inventário, com um único bem do de cujos, do autor da herança, ou com vários bens. E sempre quando tem vários bens, eu tenho certeza, um ou dois, não tem matrícula no nome do falecido. E agora, o que fazer? É por isso que a regularização de imóveis é um ramo tão promissor para qualquer advogado que queira verdadeiramente alavancar os ganhos da sua advocacia, porque são pouquíssimos advogados e advogadas verdadeiramente preparados para criar uma matrícula no nome do cliente, no nome do espólio ou diretamente no nome dos herdeiros, por exemplo. E via de regra, nesse caso de criar matrículas, muitas vezes a gente se utiliza de um dos vários procedimentos da regularização de imóveis, que é a famosa usucapião. E olha que interessante, que ironia do destino. A usucapião é a forma mais conhecida de se regularizar um imóvel, mas é a forma que nós, especialistas, advogados e advogadas especialistas na regularização de imóveis, é a forma de regularizar a última que utilizamos. Por quê? Se a gente trocar o caso do cliente, o exemplo, a gente inicia uma usucapião, mas é caso de adjudicação compulsória, vai dar ruim. Vão arquivar a sua usucapião, seja judicial ou extrajudicial. Relembrando, 30 milhões de imóveis irregulares na minha cidade, na sua, nos 5 mil municípios. Agora, se nós inserirmos os imóveis rurais, segundo dados,
nós teremos mais de 34 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Notícia recente da revista Veja apontou esses 30 milhões de imóveis, tá? E muitos sites hoje vêm demonstrando. E qual o grande problema de termos tantos imóveis irregulares? O proprietário, cliente desse imóvel, ele não consegue nenhum financiamento, nem para uma reforma, por exemplo, do imóvel. Ele não consegue vender esse imóvel para uma pessoa que queira comprar, mas essa pessoa precise fazer um financiamento. O que acontece na prática? Essa pessoa, esse cliente que está morando no imóvel irregular, venderá o imóvel dele por um preço muito baixo de mercado, já que banco nenhum financia. Esse é o primeiro problema. Sabe qual é o segundo problema que o cliente enfrenta na prática? O risco de perder o imóvel. Por quê? Lembra? Ele não tem documento algum desse imóvel. Será que esse imóvel já não está na área de um outro? Será que alguém não tem o documento de propriedade? Enfim, são várias vertentes que nós advogados analisamos na regularização de imóveis e vemos como dobrar o patrimônio do cliente regularizando o imóvel. É isso mesmo. Quando as advogadas regularizam, né, formalizam a propriedade do cliente, colocando o nome dele na matrícula do imóvel, e repito, muitas vezes criando essa matrícula para colocar o nome do cliente, em média, 8 a 10 meses, esse mesmo imóvel que era vendido a preço de banana, ele dobra de valor no mercado, porque agora os bancos passam a financiar. Agora ele tem a segurança de ser proprietário. Por quê? Porque tem a matrícula no nome dele lá no cartório de registro de imóveis. Eu não vejo outro ramo do direito tão promissor e que precise de tantos profissionais, advogados e advogadas qualificados para, analisando caso a caso de cada cliente, a história do bem, porque todo imóvel chega para o cliente de 4 formas. Ou o cliente comprou ou permutou, ou o cliente recebeu em doação, ou o cliente recebeu aquele imóvel irregular de herança, ou o cliente passou a cuidar daquele imóvel como se fosse seu durante muitos anos, e aí passa a ter o direito de ser proprietário daquele imóvel. É por isso que a regularização de imóveis depende tanto de nós, advogados e advogados, depende tanto da advocacia. Porque, dependendo da situação jurídica, somente a advocacia, somente advogados e advogados podem adotar os procedimentos extrajudiciais e judiciais representando o cliente para colocar o nome dele na matrícula. E aqui são várias formas de regularizar imóveis. Eu já disse, é uso capião, educação compulsória, mas nós temos, e aí você tem que pensar, eu preciso defender a posse do meu cliente, eu vou fazer uma ação possessória, eu preciso demarcar o imóvel do meu cliente, uma ação demarcatória, eu preciso dividir o imóvel do meu cliente, divisória, eu preciso extinguir um condomínio, né, ação de extinção de condomínio. A posse do meu cliente está em risco, eu faço uma ação reivindicatória. Professor, eu tenho que fazer uma retificação de matrícula, mas é litigiosa, somente o advogado pode aí trabalhar em retificações de matrícula judicial, litigiosa. Professor, eu preciso fazer um recurso em suscitação de dúvida, porque o cartório não está aceitando o registro que o meu cliente protocolou. Então, eu preciso fazer um recurso. Só a advocacia pode recorrer em ações de suscitação de dúvidas. Aqui eu apontei poucas situações que são exclusivas da atividade da advocacia, né? A uso capião, judicial e extrajudicial, e a educação compulsória judicial e extrajudicial só pode também ser iniciada por um advogado. E não é isso, né? Não é isso só o segredo. Só pode ser iniciado por um advogado? Não. É o advogado ou advogada com experiência em regularização de imóveis que conduzirá o caso do cliente para o caminho correto. Amados alunos, amadas alunas, preste atenção. Eu não sei qual área que você advoga, mas eu fico imaginando quantos clientes, quantos processos trabalhistas você tem que ter para faturar aí 30, 40 mil reais. Quantos processos previdenciários você tem que ter para rodar, rodando no seu escritório, ou seja, com toda uma estrutura de atender muitas pessoas para alcançar honorários de 30, 40, 50 mil reais. Na regularização de imóveis, um único imóvel de 500 mil reais irregular
você já recebe esse valor, porque lembra, esse imóvel de 500 mil se tornará R$1 milhão assim que você terminar o trabalho da regularização. Então você receberá ali um percentual, pode ser um percentual do valor que se encontra hoje irregular, que já é um valor muito maior, ou seja, com um único procedimento na regularização é muito comum, uma única regularização. Os ganhos financeiros para o seu escritório representar 10, 20, 30 processos de qualquer outra área. E aí quando eu penso 10, 20, 30 processos, eu estou pensando aqui 20 petições iniciais, eu estou pensando 20 audiências, eu estou pensando em toda uma estrutura para receber 20, 30 clientes. Um único processo. Via de regra, na regularização, que resolvemos extrajudicialmente, que não precisamos de audiência, não precisamos de petição inicial, são requerimentos extrajudiciais, não precisamos de audiência, não precisamos de um processo judicial lento, demorado e muitas vezes caro. É por isso que a regularização de imóveis é tão promissora. E para finalizar esse vídeo, para finalizar essa aula, eu quero te dizer mais um detalhe. O Brasil, hoje, depende tanto dos imóveis porque a nossa balança comercial vem da onde? Do agronegócio. O agronegócio acontece onde? Nos imóveis. Você acha que um produtor rural consegue comprar um trator para melhorar a produção dele se ele está no imóvel regular? Não, banco nenhum financiará o trator para ele, porque o penhor agrícola é registrado na matrícula do imóvel e se não tem matrícula ele não vai ter acesso a esse crédito. E assim por diante. Você acha que uma pessoa que queira fazer um empreendimento imobiliário investirá numa cidade onde não encontra imóveis irregulares para investir? E uma reflexão. Todo brasileiro, mais de 98% dos brasileiros, o maior sonho que tem é de ter a casa própria. Agora você imagina, o brasileiro trabalha anos, talvez a vida inteira. Talvez use o FGTS da vida inteira dele. Talvez a família toda se una para ajudar. E ao final das contas ele não é proprietário. Ao final das contas ele pode perder aquele imóvel que ele se dedicou uma vida. Ao final das contas, quando ele falecer, os herdeiros terão muita dificuldade até mesmo de regularizar depois. Então é por isso que, eu repito, a regularização de imóveis, além de um campo muito promissor para você advogado recém-formado, ou que tem experiência em qualquer outra área, se quiser migrar para regularização, nós precisamos muito de um batalhão de advogados e advogadas que verdadeiramente saibam, conheçam e tenham a paixão de regularizar qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. É só seguir aqui o canal, ativar o sininho, que sempre você vai ter esse tipo de conteúdo de solução prática para o dia a dia do seu escritório para resolver qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.